Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós aqui com mais uma atividade hoje de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar um descritor específico. O descritor é uma habilidade que vocês precisam desenvolver. E essa que a gente vai trabalhar hoje é a habilidade de você ver um texto e junto com as imagens que esse texto traz, você conseguir chegar ao entendimento do que aquela cena quer dizer, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com tirinhas, aqueles desenhos que têm uma pequena mensagem em 3 ou 4 desenhos apenas, no estilo de gibi, ok? Só que são apenas uma tirinha para cada história, para cada questão. Hoje a tia não vai fazer a leitura, como nós temos feito anteriormente, porque essa interpretação de hoje vai depender da leitura que vocês vão fazer, tá bom? Então, você vai ler calmamente, não são textos longos, são apenas algumas falas dos personagens, e junto com as expressões que esses personagens estão fazendo, junto com os desenhos que a cena vai apresentar, e junto com a fala do texto, você vai tirar as suas conclusões e responder um dos 4 itens que tem abaixo de cada tirinha, tá certo? Hoje a tia Auri vai utilizar também o gabarito online, que é aquele que o tio Hamilton falou ontem, né, para vocês. Vou enviar o link do e-mail do vídeo e depois vou enviar o link do gabarito, certo? Aí, ao invés de vocês fazerem uma foto e mandar para a tia, vocês vão preencher o gabarito diretamente no celular do papai ou da mamãe, ou no de vocês, tá certo? Então, você pode pegar um papelzinho, uma folha de caderno e pode colocar já o seu gabarito enumerado do 1 ao 20. Esses são 20 questões, que são pequenininhas. Então, você vai enumerar do 1 ao 20 e vai respondendo todas elas, tá bom? De acordo com o vídeo. Quando você terminar, você vai acessar o outro link e você vai marcando lá nas respostas, tá certo? No item A, você coloca na primeira questão, se o certo for o item C, aí você marca lá o itemzinho C, aí vai para a segunda questão, marca o item que você achar correto, até fazer as 20 questões que estão lá no gabarito. Quando você fizer as 20 questões, lá embaixo vai aparecer um botãozinho azul com a palavra enviar. Aí você vai enviar para a tia Auri o trabalho que você está fazendo, ok? Aqui tem a primeira questão, ó. É a interpretação de textos verbais e textos não verbais, que não tem palavras, né? Às vezes são só expressões. E textos que articulam elementos verbais e não verbais. Às vezes você tira a compreensão do texto só pela imagem, que é a não verbal, e às vezes você consegue tirar com uma articulação entre os elementos verbais, que são as falas, e os não verbais, que são as imagens, ok? Então, vamos fazer com bastante atenção. Vocês vão ler as falas de cada personagem, ver observando a cena com atenção e vão responder. A tirinha acima fala sobre a necessidade de lavar as mãos para evitar doença. B. O fato de o Cascão achar importante lavar as mãos. C. O astronauta voar de verdade. Ou D. A necessidade de beber água filtrada. Ok? Então, você vai observar e vai responder a sua questão correta no caderno. Depois, passa para o gabarito no celular. Na segunda questão, nós temos um quadrinho aí. Nós estamos vendo que não tem fala nesse texto, nesse quadro, né? Então, é um texto não verbal, porque verbal é quando tem fala de um personagem. Esse aqui é não verbal, mas ele, na linguagem não verbal, que não fala, ele também pode nos mostrar muitas coisas. Então, você vai observar o caçador, vai observar o Chico Bento,
a plaquinha, as árvores. E no conjunto do que você observar, você vai nos responder se no quadrinho acima as expressões das árvores indicam medo, tristeza, decepção ou raiva. Ok? Essa é a linguagem não verbal que vai ser utilizada nesse aqui, certo? Questão 3, leia o texto abaixo, né? Você vai ler a fala dos cachorrinhos, vai observar a cena, o que os cachorrinhos estão olhando, como é que está a pessoa que eles estão olhando, o que ele está fazendo, como está em torno dele. E você vai ver que no texto demonstra que o homem mantém a praia limpa e saudável, ou B, polui mais que os animais, C, não prejudica a natureza, ou D, limpa enquanto os animais poluem. Certo? Você vai ver qual é a opção que melhor está sendo mostrada aí no quadro que você está vendo. Vai marcar o gabaritozinho no caderno, depois passa para o aplicativo, tá bom? Questão 4, tem uma tirinha aí também que vocês vão ler com atenção. E aí o garotinho quis mostrar para o seu amigo que esse é um texto verbal, ou seja, que tem fala dos personagens. O garotinho quis mostrar que ele era o juiz do jogo, que não se pode cometer falta no jogo, C, que não se deve jogar lixo no chão, ou D, que é permitido jogar lixo no chão. Quando vocês leem e observar a cena, vão encontrar a resposta correta, ok? Vamos lá para a próxima questão. Assim que ela quiser passar. Questão 5, vamos lá. Tem a tirinha com texto verbal e tem o quadro com o texto não verbal no meio, né? Que é só a Mônica olhando as coisinhas que ela tem. E no último tem um quadro verbal, que é o Papai Noel falando. Você vai ler e observar e vai me dizer qual o sentimento que a Mônica está expressando na cartinha que ela escreveu para o Papai Noel. Será que ela está com ambição, com medo, com inveja ou com gratidão? Ok? Então, você vai observar a cena e os textos e vai chegar à conclusão, certo? Questão 6, texto verbal no primeiro quadro. E no segundo quadro tem um texto não verbal. Você vai observar a cena e vai me responder se o garotinho chorou ao ouvir Cebolinha dizer eu sou você amanhã, porque você vai falar, porque ele vai falar errado igual ao Cebolinha. B, porque ele vai viver brigando com a Mônica. C, porque ele vai ficar com pouco cabelo igual ao Cebolinha. Ou D, porque ele vai tomar o coelhinho da Mônica. Ok? Então, você vai ver qual é a resposta que se encaixa melhor nessa imagem que nós estamos vendo. A 7ª questão também tem uma tirinha, só que agora só verbal, certo? Que tem várias falas e dentro das falas você vai observar a resposta que eu vou perguntar agora. De acordo com o texto, para quem os gatos seriam um alvo fácil? Para os que não gostam de cantoria. A. B. Para os que não gostam de gatos. C. Para os que não se importassem com gatos. Ou D. Para os que não gostassem da natureza. Quando vocês leem as falinhas do menino e do gato, vocês vão entender e encontrar a resposta correta, certo? Vamos lá. Vamos ler a tirinha, certo? E vocês vão procurar encontrar a resposta nessa tirinha verbal, né? Porque tem falas. E não verbal, porque também tem expressões no rosto dos personagens. E vai me responder. A expressão do rosto de Ed, no último quadrinho, revela que ele está A. Alegre. B. Bravo. C. Triste ou D. Surpreso. Certo? Então, você vai observar a cena e ouvir as falas
para tirar a conclusão e marcar a opção correta. Na questão 9, da mesma forma, texto verbal e não verbal. No quadrinho do meio é não verbal, né? Porque não tem fala. E aí você vai juntar a sequência desses quadrinhos, o entendimento da fala de cada um e das imagens e vai responder. Esse texto é engraçado porque o gato brinca com o urso no item A, ou no item B conversa com o urso, ou no C, pensa que o urso quer deitar, ou no item D, tenta manter o urso sentado, ok? Então, vamos interpretar a tirinha e encontrar a resposta correta. Questão 10, o mesmo método, você vai ler e observar a cena. E a pergunta é, vamos prestar atenção nas perguntas, tá, gente? Para poder encontrar a resposta correta. No terceiro quadrinho, a expressão do personagem e sua fala indicam que ele ficou acanhado, no item A, aterrorizado, no item B, decepcionado, no item C, ou estressado, no item D. Ok? Então, quando ler o texto, vocês vão conseguir compreender e fazer a associação correta. Questão 10. Você vai ler o texto aí, é o menino maluquinho, né? Esse personagem. E você vai observar o que é que eles estão conversando aí, de que se trata, né? E aí você vai conseguir encontrar a resposta para a pergunta que é: a expressão e a fala da menina no primeiro quadrinho sugerem que ela pensou que o menino espiava alguém atrás da porta, ou que estava atrasada para sair de casa, ou que queria olhar também pela fechadura da porta, ou ficou nervosa porque foi impedida de sair de casa. Certo? Então, você vai observar, vai ler todo o texto, vai observar o primeiro quadrinho e tentar entender o que essa menina estava sentindo aí nessa hora, tá bom? Questão 12. É a Mafalda, eu acho. Não, é um meninozinho. Parece a Mafalda, mas acho que não é ela, não. É um meninozinho que tá conversando aí com um adulto. Tem um animalzinho aí no meio, né? Aí ele, no último quadrinho, o menino faz o quê? Um pedido, um convite, uma denúncia ou uma observação. Você vai ler, vai entender o que ele está tentando lhe falar, né? Falar para esse adulto e vai marcar a opção que você acha mais correta, tá certo? Vamos lá, item 13. Também leitura do textinho aí, verbal, são pequenininhos os textos. Leiam com calma, se não entender da primeira vez, lê novamente. Tenham cuidado com a pontuação, tá certo? Os pontos indicam pausas. Quando eu tenho uma vírgula, eu tenho uma pausa mais rápida. Quando eu tenho um ponto final, eu tenho uma pausa maior. Quando eu tenho um sinal de exclamação, eu tenho um tipo de surpresa, ou estou me admirando de alguma coisa, ou afirmando alguma coisa. Quando eu tenho sinal de interrogação, eu estou fazendo uma pergunta, certo? Então, observem bem os sinais. Provavelmente, vocês vão ter que ampliar a tela do celular para conseguirem ler, tá certo? Ó, faz assim, dá uma puxadinha na tela, que vai dar certo, tá bom? Pausa o vídeo, dá uma puxadinha na tela para poder ler as questões, certo? Vamos lá. Na tirinha, a atitude do elefante ao levantar Bidu pela tromba demonstra que ele tem amizade, ciúme, raiva ou paixão. Ok? Leiam, compreendam, marquem o item correto no gabarito. Agora nós temos um texto verbal ou não verbal. O verbal é quando tem falas, né? O não verbal é quando não tem falas. Nesse caso aí,
É não verbal, né? Ele só tem desenhos. E pela sequência dos desenhos, a gente vai entender o que foi que aconteceu, tá bom? Nesse texto, no alto da árvore, a mamãe passarinho está brincando com seu filhote, dando aula de voo para o seu filhote, ensinando os perigos da mata ou mostrando como fazer um avião. Vamos observar bem as cenas e vocês vão encontrar também a resposta correta, ok? Lembrando que cada cena só tem uma resposta correta, cada questão, tá bom? Outro texto aí, um verbal, outro não verbal, né? Outros quer dizer não verbal, porque o primeiro tem fala, mas o segundo e terceiro não tem fala, então não são verbais. Esse texto é engraçado, porque o menino deixa o carrinho no estacionamento, B, está sozinho no supermercado, C, faz um favor para sua mãe, ou D, puxa o carrinho pela rua. Então, você vai ver no sentido qual é a resposta correta também nesse textinho, tá bom? Item 16. Perdão, esse item vai ser anulado, o item 16, porque a questão está repetida, certo? Então, vocês vão marcar a mesma resposta que marcaram lá na outra questão que tem igual a essa, que a tia não lembra agora qual é. Mas vamos lá para a próxima. 17. Mãe, ei, preciso de um gole de água. Olha aí o textinho começando com uma fala, então é um texto verbal, certo? No último quadrinho, a expressão de Kelvin demonstra que ele estava com muita sede, acordou assustado, levou um susto com a mãe ou ouviu um barulho estranho. Quando vocês lerem o texto completo e observarem as cenas, vocês vão encontrar a resposta, ok? Mais uma vez, quando o texto for pequenininho assim, você vai aumentar a tela, aproximar mais para poder conseguir ler com mais clareza, tá bom? Item 18, temos aí dois textos, né? Um textinho com duas falas, quer dizer, então é um texto verbal, não é mesmo? Aí ele está perguntando no segundo quadrinho, o que confirma o que a menina disse sobre Ozzy é a quantidade de autorretratos, lixo no chão, pincéis e tintas ou tinta na parede. Quando ler o texto, vocês também vão conseguir encontrar a resposta, certo? Então, essa, gente, é uma atividade bem divertida hoje, viu? Muito legal para a gente fazer. Agora, 19ª questão. Algumas pessoas vão se identificar com isso aí, certo? Mas eu quero dizer que é um quadro que a gente vai reverter, que a gente está revertendo, tá bom? Estamos nos adequando, fazendo outras descobertas, utilizando outras ferramentas para que haja um melhoramento na compreensão de vocês em todo o processo de aprendizagem, certo? Vamos lá, no penúltimo quadrinho, quem é o penúltimo quadrinho? É o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Primeiro você vai identificar, tá certo? Qual é? E aí você vai me dizer as expressões dos personagens desse quadrinho, do penúltimo, demonstram o quê? Alegria, curiosidade, medo ou vergonha, certo? E aí, depois que você encontrar a resposta correta, você vai marcar o item que achar certo, tá bom? Questão 20. Um texto não verbal, né? Tem uma escrita ali no quadro, mas não é uma fala de um personagem, então não é verbal. Ele quer saber. Na charge, o autor quer chamar a atenção para. A charge, gente, é um estilo de tirinha, que é utilizado às vezes como tirinha também, é para fazer uma piada sobre determinado assunto. Usar o senso crítico, usar a ironia, né?
Então, a gente tem que ficar bem atento ao que esse quadro aí está querendo nos dizer, tá certo? Ele quer chamar a nossa atenção para a possibilidade de se fazer consórcio para a venda de pães, ou B, para o aumento da venda de pães, ou C, o alto preço cobrado na venda dos pães, ou D, a baixa venda de pães através do consórcio, certo? Então, você vai pensar, observar a cena, pensar no cotidiano da gente também, um pouquinho aí, né? Expandir mais a mente e ver qual é o item correto, ok? Terminadas as 20 questões, vocês vão ter marcado elas todas no caderno, né? Aí você vai abrir o segundo link que a tia tá mandando, que é o link da marcação do gabarito, ok? E aí lá você vai olhar na primeira questão, qual é o item que eu vou colocar. Aí você marca o que eu coloquei no caderno, né? Aí eu achei que era o C o correto, então eu vou lá e marco a letrinha C, certo? Aí vou para a segunda questão. Na segunda questão eu acho que o certo é o B. Aí você botou o B no caderno, bota o Bzinho lá no celular também, no aplicativo. Depois que fizer as 20 respostas, aí você vai enviar para a tia Aurita, certo? Lá você vai ter a opção de botar a sua idade, a sua sala e o seu nome completo e o turno, se é manhã ou tarde. Não esqueçam de fazer isso, tá certo? Porque é importante para identificar quem foi o aluno que respondeu. Senão você não vai, eu não vou ter como saber quem foi, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje estou muito feliz novamente por estar com vocês, tá bom? Um beijo da tia. Se tiverem dúvidas, podem chamar a tia no privado ou no grupo mesmo, fiquem à vontade.